A vida não espera, o tempo não para e quem não se move desaparece. Porque ninguém vai lutar por você. Recodifique-se. Quero convidar você a uma reflexão profunda sobre algo que muitas vezes esquecemos. Nós ouvimos muito sobre a importância da rotina matinal. Como começar o dia com Deus, com oração, com a leitura da palavra. E isso é fundamental, é o alicerce. Mas a verdade é que poucos falam sobre o resto do dia. O que acontece depois das 9 da manhã? O que fazemos quando o sol está a pino, quando as tarefas se acumulam e a correria tenta nos engolir? É no meio do dia que a nossa fé é verdadeiramente testada. É no calor da batalha diária, nas horas em que o sentimento inicial da manhã se dissipa, que a disciplina se revela como fidelidade. A fé não é uma emoção constante, um arrepio que nunca passa. A fé é permanência. É continuar caminhando mesmo quando a paisagem se torna monótona. Muitas vezes esperamos grandes sinais, vozes audíveis, milagres espetaculares. Mas a verdade é que Deus, muitas vezes, trabalha no silêncio. Ele age no ordinário, na rotina, naquilo que ninguém vê. A palavra nos ensina que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E esse pouco acontece todos os dias, em cada hora, em cada decisão de permanecer no caminho. A disciplina de hoje é o testemunho de amanhã. O que você faz quando a empolgação passa? É aí que a verdadeira jornada começa. É preciso entender que na vida de fé, a disciplina não é rigidez, não é um fardo legalista. Disciplina é uma forma de obediência. É um ato de amor. É o alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. É a decisão consciente de honrar o que assumimos diante dele e dos homens. Quando você se compromete com algo, seja no trabalho, na sua casa, nos seus estudos, você está, na verdade, selando um pacto de fidelidade. Cumprir o que foi prometido, mesmo quando é difícil, é uma forma de adoração. Honrar seus compromissos, mesmo quando ninguém está olhando, é um testemunho silencioso. Trabalhar com excelência, como quem serve ao Senhor e não aos homens, transforma o seu ofício em um altar. Pense nos seus dias. Cada tarefa, por mais simples que pareça, é uma oportunidade de glorificar a Deus. Cuidar do seu corpo, o templo do Espírito Santo. Dedicar tempo de qualidade à sua família, o primeiro ministério que Deus lhe confiou. Estudar com afinco, preparando-se para os planos que Ele tem para você. Tudo isso é disciplina. Tudo isso é obediência. É a materialização da sua fé nas pequenas coisas do cotidiano. Não se trata de ser perfeito, mas de ser presente. De estar intencionalmente alinhado com a vontade do Pai em cada passo. A obediência não se resume aos grandes sacrifícios. Ela floresce na constância do dia a dia. É a decisão de dizer sim a Deus no trabalho, no trânsito, na fila do mercado. É a escolha de manter a calma quando o mundo grita. É a decisão de amar quando o mais fácil seria ignorar. A sua disciplina diária é o eco da sua obediência a Deus. Para entender a jornada da fé, precisamos compreender a metáfora do deserto. A Bíblia nos mostra o deserto não como um lugar de punição, mas como um lugar de formação. O deserto é onde o barulho do mundo cessa. É o lugar onde não há aplausos, não há reconhecimento, não há a emoção vibrante da multidão. O deserto, só existe você e Deus. É no silêncio do deserto que o nosso caráter é forjado. Muitos começam a caminhada com grande entusiasmo. Se empolgam com a promessa, com a visão do monte, com a terra prometida. Mas quando a jornada os leva para o vale árido, para o processo, muitos desistem. Eles buscam a emoção da largada, mas não estão dispostos a suportar a monotonia do caminho. A fé que só sobrevive de sentimentos é uma fé frágil. A verdadeira fé, a fé que agrada a Deus, é aquela que persevera no processo. Lembre-se sempre disto. Deus não forma caráter no palco sob os holofotes. Deus forma caráter no processo, nos bastidores, no deserto da nossa vida. É nesse tempo de aparente esterilidade que Ele nos molda, nos quebra e nos refaz. É quando nos sentimos sozinhos que aprendemos a depender exclusivamente dEle. É quando não vemos o caminho que aprendemos a confiar na sua voz. Se você está passando por um deserto hoje, se o seu dia parece uma travessia longa e sem sentido, alegre-se. Você não está esquecido. Você está em treinamento. Você está sendo preparado. O deserto não é o seu destino final. É apenas a escola de Deus para o seu coração. E o que fazer quando o deserto se torna silêncio? O que fazer nos dias em que você ora e parece que suas palavras não passam do teto? O que fazer quando você busca a Deus e encontra apenas o eco da sua própria voz? Este é um dos pontos mais profundos e difíceis da caminhada cristã.
Há dias e às vezes estações inteiras em que Deus parece silencioso. É crucial entender que o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é treinamento. É a prova final da sua confiança. Ele quer saber: você continuará a servir mesmo sem sentir a minha presença? Você continuará a crer mesmo sem ver a minha mão? Você continuará a me amar por quem eu sou e não apenas pelo que eu faço? Continuar orando mesmo sem sentir nada é um ato de fé pura. Continuar trabalhando com integridade mesmo sem nenhum reconhecimento é um ato de fidelidade madura. Continuar a ler a palavra mesmo quando ela não parece falar diretamente com você é um ato de perseverança que move o coração de Deus. Pense em Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, ele viveu 30 anos em Nazaré. Anos de anonimato, anos de silêncio, anos de fidelidade na carpintaria, no dia a dia, na obediência a seus pais. Aquele tempo não foi perdido, foi preparação. Deus estava forjando nele, como homem, a resistência para a cruz. Se Deus está em silêncio na sua vida, não se desespere. Ele não te abandonou. Ele está apenas confiando em você. Ele está te observando, orgulhoso da sua decisão de continuar, de permanecer, de ser fiel no silêncio. A Bíblia e a história estão repletas de homens e mulheres cuja maior virtude foi a perseverança. Pense em José, vendido pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão. Por anos, nada em sua vida fazia sentido. Cada dia era um convite ao desespero, à amargura. Mas José perseverou. Ele se manteve fiel a Deus no pouco, na administração da casa de Potifar, na gestão da prisão. Ele não entendia o processo, mas confiava no Deus do processo. E no tempo certo, Deus o exaltou e o usou para salvar nações. Pense em Davi. Ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo, escondendo-se em cavernas, sendo fiel no anonimato enquanto cuidava de um pequeno bando de homens. Ele poderia ter desistido, questionado a promessa de Deus, mas ele aprendeu a esperar. Ele aprendeu que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele permaneceu fiel, e Deus, na hora certa, cumpriu sua palavra. Mesmo hoje, existem inúmeros cristãos que você talvez nunca vá conhecer, que não estão nos palcos nem nas redes sociais, mas que estão vencendo batalhas gigantescas pela simples constância. Mães que oram por seus filhos por décadas, empresários que se recusam a ceder à corrupção, missionários que servem em lugares esquecidos sem nunca receber um aplauso. Essas são as histórias que Deus escreve. Ele honra quem permanece. A sua fidelidade hoje, no seu dia aparentemente comum, está tecendo um futuro glorioso que no tempo certo será revelado. Não desista. A sua constância é a sua maior força. Agora, eu preciso que você ouça algo com muita atenção para quebrar todo o peso da culpa e do perfeccionismo. Perseverança não é perfeição. Repito, perseverar não significa ser perfeito. A jornada da fé não é uma linha reta e ascendente. Ela tem curvas, vales e sim tropeços. Cair não é desistir. Errar não é abandonar a fé. Muitos de nós carregamos um fardo desnecessário. Achamos que por termos falhado em um momento do dia, por termos perdido a paciência, por não termos cumprido a rotina perfeitamente, todo o dia está perdido e Deus está decepcionado. Isso é uma mentira. A disciplina que agrada a Deus não é a de um robô impecável, mas a de um filho que, mesmo quando cai, se levanta e volta para os braços do pai. A diferença entre quem vence e quem desiste não está na ausência de quedas, mas na atitude após a queda. Desistir é permanecer no chão, perseverar é levantar, sacudir a poeira, pedir perdão e continuar caminhando, mesmo que mancando. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe que você é pó. Ele não espera de você a perfeição que só Cristo pode oferecer. O que ele busca é um coração fiel. Uma disposição para continuar tentando, para continuar buscando, para continuar se entregando. Deus não procura perfeitos. Deus procura fiéis. Sua graça é suficiente para cobrir suas falhas. Apenas levante-se e continue. Então, ao encerrarmos esta reflexão, quero deixar um pensamento simples e poderoso no seu coração. A ansiedade sobre o futuro e a culpa sobre o passado podem paralisar a sua fé. Deus não te chama para resolver a sua vida inteira hoje. Ele não te pede para garantir o resultado de amanhã. O chamado é mais simples. O chamado é para hoje. Seja fiel hoje. Apenas hoje. Naquela tarefa que você precisa terminar. Naquela conversa difícil que você precisa ter. Naquele momento de oração, mesmo que breve. Na decisão de ser honesto quando ninguém está vendo. Foque em ser fiel no agora.
O dia de amanhã trará suas próprias batalhas e suas próprias graças. Deus cuidará do amanhã. A sua responsabilidade, o seu ato de adoração, é a sua fidelidade no presente momento. Continue, mesmo cansado, mesmo sem entender, mesmo sem sentir. Continue. Deus vê o seu esforço. Deus vê as suas lágrimas silenciosas. Deus vê a sua luta interna. Ele vê o que ninguém mais vê. E Ele se agrada da sua perseverança. A sua fidelidade no pouco de hoje está construindo o muito de amanhã. Não pare. Apenas continue. Deus está com você. Sem desculpas, só atitude. Pratique o princípio milenar da lei da semeadura. Comente, compartilha, dê o seu like e siga o nosso canal.